Meus irmãos, e nesse momento agora vamos abrir as nossas Bíblias para podermos receber a porção da palavra do Senhor, para ter aí o que Deus tem preparado para nós no dia de hoje, nessa manhã. A todos que estão em casa nos assistindo, que possam também pegar suas Bíblias, que possam estar aí nos acompanhando nessa leitura e que possamos estar pedindo ao Espírito Santo de Deus para que nos dê orientações, para que possamos entender da Tua palavra e possamos sair daqui transformados, certo? O texto hoje, nos orientado pela parte de Deus, foi o texto de João, no seu capítulo 5, de 1 a 14. João, no seu capítulo 5, de 1 a 14. Saudamos todos que estão em casa nesse momento, que possam estar aptos aí a fazer a leitura e que se portem conforme a vontade do Senhor. João 5, de 1 a 14. Leiamos, irmãos. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E os que fora curados não sabiam quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Vamos ler o 15 também, irmãos. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Soberano Deus, Tua palavra foi lida, Tua palavra está aberta, Senhor Deus, que o Senhor possa esvaziar-me de mim mesmo, que o Senhor possa anular-me, Senhor Deus, e que fale, Pai, que eu possa ser digno de ser ferramenta em Tuas mãos, e que o Senhor me use, Pai, para poder transmitir o que o Senhor deseja a esta igreja no dia de hoje. Guarda os nossos corações, Pai, que o Espírito Santo possa estar pronto a ouvi-lo, Pai, e que nós possamos absorver o máximo que pudermos da Tua palavra. Nos dê capacidade para isso. Capacita-nos, Senhor Deus. É que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, é um texto que preciso confessar aos irmãos que sempre me trouxe algum tipo de questionamento. Muitas das vezes nós fazemos aos novos convertidos, os que aceitaram Jesus, um estudo em João, e eu já apliquei esse estudo a algumas pessoas, e eu posso dizer que esse texto sempre me trouxe algum tipo de questionamento. E eu venho compartilhar hoje com os irmãos este meu pensamento, esse meu questionamento mediante as coisas que me trazem esse texto.
Não é costume da minha parte fazer nenhum tipo de estudo que faça esse questionamento, por entender, porque isso parte da presença do pastor, mas Deus me incomodou bastante para poder trazer isso, e eu vou compartilhar com os irmãos hoje esse meu entendimento. Tá certo, irmãos? E levo os irmãos a também analisarmos esse texto. Então, é mais um estudo, uma troca, um entendimento para crescimento na presença do Senhor. Bom, é um texto muito conhecido, muitos irmãos, acredito todos nós, e até os que estão nos vendo em casa, conhecem o texto de Betesda, o tanque, ali onde Cristo fez o milagre da cura, aos sábados, e que gerou toda a polêmica e controvérsia, mediante a todos os fariseus, para suscitar depois na sua crucificação. Eu vou ler tema a tema, para que a gente possa vir discutindo. Então, nesses dias que Cristo chegou a Jerusalém, era um dia de festa. A Bíblia ela mostra um cronograma em João muito interessante, porque ele demonstra que nesse período aconteceu várias coisas da chegada de Cristo até esse momento da cura. Aonde ele chegou, ele viu o quê? Ele viu festa, ele viu venda, ele viu comércio na casa do Pai. Ali, então, ele expulsa os comerciantes, já tem o primeiro confronto ali com aqueles que representavam a palavra de Deus, né? E ele expulsa todos que estavam ali fazendo aquele comércio na casa do Pai. Logo em seguida, em seu caminhar em Jerusalém, que estava em festa, onde havia recebido milhares de pessoas para as adorações, para os sacrifícios, para todas as atividades, mediante as determinações da lei mosaica. Uma outra coisa que é importante a gente entender, isso a nível secular desse texto, é que nesse período, Jerusalém estava sob o domínio e o controle de Roma. Então era uma cultura greco-romana, onde vários estandartes, várias imagens, várias estruturas de esculturas de outros deuses pagãos estavam esparramados em todos os lugares daquele momento, aonde Cristo adentrava naquele momento junto aos seus apóstolos, para poder ali começar a semear a palavra do Senhor e levar conhecimento a todos aqueles e as curas assim, conforme a vontade de Deus. E dentre essa situação, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz o seguinte: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Eu vou trazer algumas informações, porque esse texto, como eu disse aos irmãos, sempre me trouxe algum tipo de reflexão. E aí eu fiz estudos seculares sobre esse texto e vou corroborar junto com os irmãos para o mesmo entendimento. Esse texto, esse tanque que se existia na entrada de Jerusalém, quando as pessoas chegavam em Jerusalém, uma das primeiras coisas que elas viam era essa estrutura desse tanque. E a sensação de falar tanque dá uma sensação de uma coisa pequena, né? Até as imagens que nós temos nas nossas publicações são imagens de uma estrutura pequena, mas não era pequena, irmãos. Ele tinha 5.000 metros quadrados. Era uma estrutura bem grande. E eram compostas de 2 tanques, um num nível mais elevado do que o outro. Essas portas que diz o texto, são 5, nós vamos focar na porta das ovelhas, porque ela diz ali, trata ali, sobre o mais importante desse momento no texto. Dentro dessas pesquisas seculares, né, que não tem nada a ver com a questão bíblica, mas só para entendimento do contexto da época, consultei alguns estudos de arqueólogos, Dr. Rodrigo Silva, por exemplo, que é um arqueólogo, teólogo de uma outra denominação, não é o caso doutrinário, mas sim pelo conhecimento arqueológico. Eles fizeram uma escavação e localizaram o tanque de Betesda. E esse tanque, ele estava cercado e repleto de simbologias greco-romanas. Inclusive, alguns deuses pagãos, voltado à cura, voltado à medicina, voltado às coisas do físico, certo? Eu trouxe até o nome, depois eu vou olhar, que está aqui, ó, dessa imagem, para os irmãos poderem, é uma divindade, né? Paganismo, ele tinha, daqui a pouco eu olho aqui para os irmãos poderem ter noção do nome dessa divindade, enfim, só a nível secular. Então, nessa porta das ovelhas,
era comum se levar, de fato, ovelhas para esse tanque, para ser lavadas e preparadas para o sacrifício. Por isso, de fato, o nome Porta das Ovelhas. Inclusive, ela tinha uma altura até menor, para que as ovelhas pudessem ser encaminhadas naquele lugar, serem lavadas na água daquele tanque e dali seguir para o sacrifício. Essa fonte de água que nutria esse tanque de Betesda é muito antiga. Ela se tratava, e existem registros nos manuscritos, que ela se tratava do tempo de Salomão, muito antes da presença de Cristo naquele lugar. Então ela se tratava daquela época. E não se sabe ao certo quando que se começou a prática de lavar as ovelhas nessas águas. Mas era comum até naqueles dias que essas ovelhas fossem lavadas naquele lugar. Não se sabe ao certo, mas em um determinado período, uma pessoa ou algumas pessoas tiveram nesse lugar uma cura de alguma moléstia que ali estava. E aí ficou-se perpetuado que aquelas águas curavam. Do versículo 3, ele coloca: neste jazia grande multidões de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Por algum motivo, meus irmãos, aquelas águas se moviam. E nessa movimentação, entendia-se que era uma coisa divina, pois era se mergulhada aquela água nos primeiros movimentos, havia uma cura. Certo? Muito bem. No versículo 4, diz: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí começa, meus irmãos, o entendimento e o tema de hoje, que é o verdadeiro movimento das águas. E aí eu trago essa questão. Muito me era perguntado por mim mesmo e para Deus, se era não casava com toda a evolução de Deus para o homem, aquele ato de um anjo, num tempo indeterminado, num ato indeterminado, um mover de águas para uma cura. E nós vamos ver aqui que pessoas ficavam ao redor dessa água durante 38 anos. E ali ficavam aguardando uma vida inteira, improdutiva nas coisas de Deus, para ter ali a sua cura. E se tinha um movimento atribuído a um anjo, num local que também era atribuído a outros deuses pagãos e também era destinado a culturas idólatras. Então, meus irmãos, nessa pesquisa secular foi visto que, e aí deixo abertos os canais e peço aos irmãos que pesquisem também, que esse versículo 4, ele foi colocado, sim, pois existe teorias de que ele foi escrito por João, mas sempre até o século V, algumas das principais versões bíblicas não o colocavam. E aquelas que o colocavam, colocavam entre aspas e colchetes, determinando assim, como os irmãos sabem, que seria um texto que teria algum tipo de discordância se vinha do próprio apóstolo ou do profeta, certo? Aquela fala. Só que, por passar dos anos, meus irmãos, esses colchetes foram sumindo da palavra de Deus. E foram deixando de existir. Na minha Bíblia aqui hoje, Almeida corrigida e traduzida, ela não tem mais colchetes. Ela faz parte do texto atribuído a João. E aí, nesse caso, eu não sei se os irmãos têm nas suas Bíblias entre colchetes. O irmão está dizendo ali que está entre colchetes. A minha não está. E eu pesquisei também para ver quais as Bíblias que temos utilizado hoje que mantém esse texto entre colchete e entre parênteses. O que isso nos agrega, irmãos? Isso nos agrega não pelo fato aqui, isso não tem a ver com a salvação, mas para um entendimento maior, irmãos. E é o que me trouxe aqui hoje a trazer e abordar esse tema com os irmãos. Nós estamos vivendo uma era onde a mentira está imperando. Os irmãos sabem disso. Até deram um nome bacana para isso, né? Chama fake news agora. Onde nós não podemos mais abrir os canais de comunicação, de informação,
que nós temos aí à nossa disposição nos dias de hoje, né? Porque nós não conseguimos mais ter a certeza se aquilo é verdade ou não. Muitas das vezes, a presença de uma coisa que é dito como verdade faz com que nós multipliquemos isso, e isso pode atingir pessoas, e no futuro nós saberemos que aquilo não era uma verdade, e nós fomos um perpetuador da inverdade. Sabemos também que a mentira tem um pai, né? Todos nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, que Deus não habita nessa inverdade, nessa mentira. Muito bem, meus irmãos, mas qual é a diferença do mundo para o cristão? O cristão, assim como diz em Apocalipse, está com o nome escrito no livro da vida. E como diz em Apocalipse, ele saberá distinguir a verdade. Então, meus irmãos, o mundo hoje está muito doente. Como nós lemos aqui, os cegos, os mancos, os coxos, os ressecados. Nós temos pessoas hoje, não com doença física, mas com doenças do espírito, doenças da alma. Pessoas muito, hoje é devastador a questão da ansiedade, da depressão. Aumentou-se, quase duplicou o número de suicídios no mundo. Muito desespero. Tivemos agora uma demonstração de uma violência sem tamanho no Congresso, onde vem ecoando isso aos quatro cantos, onde demonstra o total desespero e desamparo. Cristãos no meio daquela situação, elevando a bandeira de Jesus Cristo, invadindo e quebrando e depredando. Então, meus irmãos, nós temos que ter o entendimento de qual é a intenção de Cristo, qual é a intenção de Deus em nossas vidas. E para isso só há um caminho, um pouquinho à frente diz, examinai as Escrituras, pois nela estará guardado a salvação. Meus irmãos, a verdadeiro movimento das águas, o próprio Cristo diz, e nós vamos ler em João 7, mais à frente um pouquinho, vem de Cristo. Nós acabamos de cantar um hino que diz que flui do trono. Existe o rio, Senhor, que flui desse trono. O próprio Cristo diz que vem do ventre. Cristão, a palavra cristão, ela está sempre associada à ação. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que tiveram moléstias, tiveram dificuldades. Tivemos Ana, que tinha uma dificuldade muito grande em engravidar e não conseguia ter seu filho. E o que ela fazia? Ela ia, ela foi, ela não ficou ali parada, esperando, ela foi, ela partiu, ela deixava. Naquela época, era comum os maridos fazerem os sacrifícios em nome das suas mulheres, pedir por suas mulheres, mas naquela Ana, ela pediu para ir junto ao seu marido. E chegando lá, ela teve a ação, ela foi até o tabernáculo e ali orou, e clamou, e pediu a Deus, aonde gerou confusão até no profeta Eli, aonde achou que ela estava embriagada, mas ela teve ação e foi. Moisés, irmãos, que teve as suas dificuldades na sarça ardente, sabendo, alguns dizem que ele era até gago, tinha dificuldade em falar, ele mesmo pronunciou isso a Deus, tanto é que Deus colocou Arão para ir com ele. Mas ele ali foi até o ato, fez o que tinha que ser feito, levou o povo ao deserto. Mesmo tendo toda aquela cultura que ele tinha as dificuldades de fala, de entendimento, mas ele não se menosprezou, ele foi, fez a ação de ir. Tivemos Josué, que nunca tinha pego uma espada, nunca tinha pego nada, era um lavrador, um escravo, que se tornou um grande guerreiro, que nunca temeu perante uma batalha, que teve ali, à vista dos olhos de Deus, uma ação muito superior a todos os outros, porque ele tinha a fé verdadeira, e ele foi e se tornou grande na presença do Senhor. E muitos outros, Noé, por exemplo, que construiu uma arca num período onde nunca se havia chovido, e teve a ação de ir e construir uma arca, e não recebeu a mensagem de Deus e ficou parado ali esperando o que Deus tinha para a vida dele, aguardando anos e afinco para uma cura de um meio físico que não vai levar a nada e a lugar nenhum. Então, meus irmãos, mediante a todo esse entendimento para trás do que Deus vem falando, eu sempre tive muito questionamento sobre esse ato. É da vontade de Deus que ficamos parados, aguardando anos afinco uma cura física
por um mover de uma água intempestivamente num local de culto pagão? Mediante a isso, nós vemos que o mundo hoje clama por esse entendimento. E precisamos levar esse conhecimento a outros lugares. A nossa ação no tempo de hoje, meus irmãos, é levar a palavra de Deus aos confins, até onde nós não conseguimos. Os irmãos não têm noção, hoje nós temos aquela ferramenta, o CV Outreach. O pastor está de férias, nós não conversamos nesse período, mas a quantidade de pessoas pedindo, clamando, colocando que estão desesperadas, que vão retirar vidas e tal, pedindo a porção da palavra de Deus é muito grande. Precisamos estar prontos para levar essa palavra, porque muitos estão à beira do tanque de Betesda, nos dias de hoje, aguardando o mover das águas, atribuindo esse mover das águas à ação de Deus. E essa cura, meus irmãos, física, nós sabemos que ela está relacionada com a cura espiritual, aonde nós vamos ter a verdadeira cura, que é o que, irmãos? A vida eterna em Cristo, a vida eterna, a graça de Deus, aonde estaremos com o Pai na eternidade. Na sequência, meus irmãos, depois do 4, nós vemos o seguinte: e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: quer ficar são? Jesus, em Isaías, se nós formos nos livros de Isaías, nós vamos ver lá nas escrituras de Isaías, que Isaías já dizia que Cristo viria, ele já anunciava a vinda do Redentor, ele já anunciava a vida do Filho de Deus, para poder salvar toda a humanidade, e ele já o referenciava como as águas que purificavam, como o rio da vida. E aí, nesse caso, o próprio Jesus, falando com aquele homem, se ele queria ficar são, ele diz, Jesus diz, e o enfermo respondeu-lhe ao Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmão, nós sempre estudamos que a cura não vem da nossa vontade. Os nossos atos, eles são para a salvação em quem? Em Cristo Jesus. Os nossos atos são relacionados à fé verdadeira, aonde nós temos que ter o reconhecimento que não somos nada, que somos miseráveis e que dependemos totalmente da presença do Senhor. Como pode uma pessoa esperar 38 anos a ação de outro homem para inseri-lo naquela água para aquela cura? Mas hoje o mundo também pensa dessa forma, irmãos. Pensa que o homem é capaz de curar-se a si mesmo. Pensa que o homem é capaz de sanar as suas moléstias por si mesmo. E cada vez mais vemos Jesus Cristo, Deus, em toda a sua magnitude, sendo colocado de lado. Onde vemos aí falsos profetas, monte. Nós tivemos há pouco tempo, aí, uns 5 anos atrás, um homem aí que se intitulava de Deus, né? E que fez todas aquelas barbaridades. Várias pessoas que vêm apresentando-se como pessoas que são enviadas, profetas, messiânicas, que estão se apresentando hoje no mundo. Pessoas que agora, nesse minuto, se vocês entrarem na internet agora, nesse minuto tem alguém fazendo a previsão do fim do mundo. Então, meus irmãos, o mundo está rico desse tipo de situação. Não é porque aconteceu lá 2023 anos atrás, ou 24 anos atrás, que nós vamos estar hoje diferente dessa situação. Estamos vivendo exatamente como esse homem na beira daquele tanque de Betesda. Mas a luz do mundo esteve lá para orientar esse homem. A luz do mundo esteve lá para poder falar com esse homem. O caminho, a verdade e a vida esteve lá para falar com esse homem. E esse homem foi curado, fisicamente. Espero em Deus que tenha sido curado espiritualmente. Este homem recebeu a porção dali da cura. Cristo não falou para ele, entra nas águas que você vai ser curado. Não. Cristo foi lá e fez em nome do Pai a cura daquele homem. Num templo, num local de adoração, sacrifício pagão. Aonde ele já estava ali há 38 anos. Mas Cristo o curou naquele lugar.
Temos que ter o discernimento, irmãos, como cristão. Cristão é ação. Nós, independente das nossas limitações físicas, independente das nossas dificuldades, independente de todos os julgos que temos, o texto inicial hoje que nós lemos diz uma parte muito interessante, que ele fala assim, ó: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, meus irmãos, independente da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, cada um tem a sua dificuldade, nós temos que entender que Deus é maior do que isso. E que o projeto de salvação dele vem através de Jesus Cristo. E que através de Jesus Cristo estaremos guardados com Deus para a eternidade. Amém, meus irmãos? Mediante a isso, meus irmãos, é o que temos que levar ao mundo como cura verdadeira. Levar o verdadeiro movimento das águas. Levar o verdadeiro significado da palavra água que purifica. O verdadeiro significado não vem das mãos do homem, mas vem da mão de Jesus Cristo. Vem da mão de Deus, vem da mão do Espírito Santo, aquele que vai nos justificar até o final. E o mundo não pode se confundir com isso, meus irmãos, porque aqueles que se confundirem não estarão na glória eterna. Continuando, meus irmãos, ele diz o seguinte: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Um dos movimentos importantes dessa literatura é que mostra, e mais à frente Cristo volta a dizer isso, Jesus volta a dizer isso novamente. Não há dia, o meu Pai não dorme, a palavra que Jesus usa. Meu Pai opera, eu estou operando. É o tempo todo, dioturnamente, o tempo todo. Não havia mais essa determinação de que aos sábados deveria ser guardado. E Jesus ali operou no sábado exatamente para quebrar essa lei mosaica, para mostrar a eles que naquele momento ele era o verdadeiro Cordeiro. E que ele vinha para justificar e purificar como a verdadeira água. E o sábado, então, não existiria mais, porque Deus não há dia para salvar os seus escolhidos. E toda a ação que deverá ser feita a qualquer momento, como ele diz aqui, deve ser feita enquanto há luz. Porque quando houver a escuridão, não haverá mais o que fazer. Então, hoje a luz do mundo é Cristo, estamos sobre ela, meus irmãos. Não é o sol que nos clareia, é Jesus Cristo que nos abriu o caminho para a vida eterna. Então, através dele é dia de operar, é dia de trabalhar, é dia de fazer, é dia de acontecer na ação de Cristo. E aí, logo em seguida, diz assim os fariseus, homens que representavam naquele momento Deus, a presença do povo. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Hoje não é dia de você ser curado. Esse homem que te curou é um pecador, porque curou você no sábado. Não pode. Mas eu pergunto aos irmãos, se as águas tivessem sido agitadas, e aquele homem tivesse entrado naquelas águas no dia de sábado, ele poderia ser curado? Os fariseus aceitariam pelo mover das águas? Águas essas de um templo pagão? No estudo secular, irmãos, que eu fiz, e aconselho a todos fazerem sobre o texto, o mover dessas águas estava relacionado aos homens romanos que faziam a troca das águas dos tanques num determinado período, mas que era aleatório. Dependia da água, da cor da água, dependendo da quantidade de ovelhas. Por isso que no período de festas era mais comum a água mover mais tempo. Então existia a troca do nível maior para o nível menor, para fazer a limpeza dessas águas. Isso tudo é estudo secular. Isso tudo são situações de entendimento. Mas o fato é, para o cristão, é exatamente esse questionamento. Cristo curou o verdadeiro rio da vida, a verdadeira água que purifica.
E se aquele homem não tivesse tido a Jesus, mas tivesse sido imerso naquela água e curado, como os fariseus o portariam? Normalmente? Então, meus irmãos, os fariseus que eram os detentores não acreditavam, mesmo com todas as escrituras para trás, mesmo com todos os profetas mencionando a vida do Salvador, eles não creram que aquele era o Messias. Eles não creram porque eles não tinham a fé verdadeira sobre os propósitos de Deus. E é exatamente como vivemos nos dias de hoje, meus irmãos. O mundo ainda não recebeu o projeto de Deus, o projeto de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E nós temos que tirar os pés dessas águas, meus irmãos, para que possamos ter de fato a verdadeira água, porque o tempo que estamos focados numa possível cura que não vem da parte de Deus, estamos perdendo a verdadeira cura, que é a salvação em Cristo Jesus. Temos que ter esse entendimento, meus irmãos. Eu já vi muita pregação e me traz constrangimento vir hoje trazer isso. Por favor, irmão, isso não é uma demonstração à igreja, eu não sou capacitado para isso, só cabe a Deus. Isso aqui é uma troca, é uma angústia que eu tenho em relação a esse texto, que trago aos irmãos que estão em casa, uma análise. Porque é importante analisarmos os textos para que possamos saber, irmão, qual é o verdadeiro projeto de Deus, para não cairmos em ciladas do próprio inimigo. Então, meus irmãos, essa questão nós temos que ter muito bem trabalhado em nossos corações. E aqueles que estão em nossas voltas, irmão. Quantos aqui temos aqui irmãos, irmãs, tios, tias, pais, mães que não conheceram verdadeiramente a Cristo, mas se entregam a imagens, a idolatrias, a pílulazinhas com papel, a águas que dizem ser bentas, que ficam quantos, irmãos? E focam nisso com uma intensidade que eu fico pensando, meu Deus, se tivesse voltado isso às coisas de Deus, seria um verdadeiro cristão ali, temente a Deus, por tanta fé que se tem naquele mecanismo. Mas o verdadeiro Deus fica arquivado, meus irmãos. O verdadeiro Jesus, no sacrifício daquela cruz, fica arquivado. Porque se atribui àquela situação, se atribui às águas do tanque de Betesda. Se atribui a outras coisas, e não a Cristo e a Jesus, e cabe a quem levar a informação que a luz do mundo caminha entre nós, e que nós precisamos estar pronto, enquanto é dia, cabe a nós cristãos. Cristãos é ação, irmãos, independente das nossas, Paulo tem a passagem que já foi dito aqui nesse púlpito várias vezes, o espinho na carne de Paulo, existe até estudos para demonstrar o que seria esse espinho. E aí Paulo, quando vira para Deus e fala, Senhor, se me tirasse esse espinho na carne, eu produziria mais. O que Deus fala para ele? Minha graça te basta. Não mandou ele enfiar numa água, irmãos, para curar. Mandou ele focar no objetivo, que era Deus, que era Jesus Cristo, que era o objetivo e o sacrifício de Cristo naquela cruz. E é o que temos que fazer, irmãos. É o que temos que fazer. Então, meus irmãos, esses homens que estavam aqui, eu já conheço até denominações que falam, né, que com o nome de Betesda, que diz, vem para o tanque, aquela coisa toda. Eu acho que essa questão não é uma questão linkada à salvação, mas é uma questão para despertar ao cristão sobre a verdadeira forma de Cristo. A verdadeira água que cura. O verdadeiro rio que purifica. É isso, meus irmãos, que esse texto vem nos mostrar. Na sequência, ele diz no versículo 11, ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Isso não pode, irmãos. No sábado, um homem chega lá curar, te botar de pé, te fazer andar, pegou a tua cama e andou, não pode. Mas se entrasse nas águas, podia. Tem uma passagem um pouco à frente aqui, que Cristo estava tudo na sequência de tempo. Então, Cristo fez essa cura, ele ainda estava durante o período de festas em Jerusalém. No versículo 9, ele encontra um homem que era cego desde nascença. E ele faz a cura desse menino. Provavelmente, ele foi caminhando de Betesda
passou, curou aquele homem e continuou andando. Este homem que foi curado, ele foi ao Sinédrio, para poder se apresentar aos fariseus. E Jesus continuou caminhando. À frente, ele encontrou esse jovem rapaz, que era cego desde nascença. Ali, um dos apóstolos perguntou a ele, Senhor, quem pecou? Foi a mãe e o pai dele, ou foi ele? Porque se ele é cego desde nascença, isso aí é por conta do pecado. Jesus disse, nem a mãe, nem o pai, tampouco ele. Ele é cego para que Deus possa operar o milagre na vida dele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, olha a riqueza desse texto. Não há justificativa para a sua cegueira. Não há motivo torpe para a sua cegueira. Você é ferramenta para Deus. Você é ferramenta para o projeto de Deus. Porque aquele homem foi curado naquele momento por um pouco de saliva e barro, passado aos olhos daquele menino, daquele rapaz. E aí Jesus falou, vá se lavar no tanque de Siloé. Por que eu faço menção a isso, irmãos? Porque Betesda estava do lado. Por que ele não mandou lavar os olhos em Betesda? Porque senão iriam atribuir aquelas águas à cura daquele jovem. E aí ele falou, vai em Siloé. E aí eu disse, cristão é ação, não é? Foi aquele cego atravessando uma cidade inteira, batendo em todo mundo, porque era longe de Siloé, numa época de festa, onde havia milhares de pessoas naquele lugar. E ele foi, irmão, porque ele tinha fé. Porque se ele não tivesse fé, ele ficaria sentado no mesmo lugar. Não, mas meu Deus não opera desse jeito, meu Deus vai vir aqui, vai me curar aqui, aonde eu estou. Mas é a fé, irmãos. E aí ele foi andando até chegar em Siloé, lavou os seus rostos e ali foi curado. E foi ao Sinédrio. Chegando ao Sinédrio, os fariseus, mas não é possível. Não pode, isso não vem da parte de Deus, porque quem cura é a água. Meus irmãos, esse texto, eu sempre fiz estudos, porque ele não cabia dentro do que Deus tem definido para nós. Essa parte do anjo mover essa água. Então eu deixo aqui para os irmãos que pesquisem junto conosco, busquem, porque isso eu entendo que o questionamento vem da parte de Deus. Existe uma passagem na Bíblia que diz, quando aquele prega, os outros têm que julgá-lo. Então é preciso estarmos julgando, porque o momento agora é um momento muito complicado, onde o inimigo é astuto, e ele age sobre as pequenas confusões da vida para poder fazer com que nós percamos tempo em outras coisas e deixamos as coisas que importam para depois. Finalizando o texto, eu não sei as horas, o relógio parou a 9h34. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem? Desculpa, o 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então o homem não sabia quem tinha curado ele, não conhecia, o homem chegou lá, mandou levantar e fui embora com a minha cama, mas eu não sei quem é. Não foi a água, eu não entrei no tanque, não tive um homem nesses 38 anos que me botasse ali dentro. Bendito esse homem que pudesse colocar ele ali dentro, né? Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Jesus foi até ele no templo, porque sabia que os homens estavam lá, desfazendo dele, os fariseus. E aí ele disse, eis que já está são, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Tem uma passagem para trás, irmãos, que Cristo estava andando, acho que na Galileia, se eu não me engano. Se eu me enganar, vocês me perdoem. E ali ele tinha um homem que ele foi num templo, num sinédrio, numa casa de oração. Chegou ali, ele foi fazer a leitura, que era comum, qualquer homem que quisesse que tivesse a letra, podia fazer a leitura dos papiros. E ele fez a leitura, e nesse momento, Satanás operou num homem, e esse homem que já vinha endemoniado por uma série de razões, entrou naquele templo e ameaçou Jesus Cristo, dizendo, Jesus, você que vem como filho de Deus, por que vem nos incomodar, nos perturbar, enfim. Jesus, ali numa só palavra, expulsa aquele demônio, e aquele homem é liberto.
Depois esse homem vem a Jesus num outro momento, naquele mesmo, né? E pergunta, como eu faço para não voltar ao estado original? Como é que eu faço para não voltar ao que eu era? E Jesus disse a ele, aquele que crê em mim terá um rio vertendo do seu ventre e ficará cheio do meu espírito e não terá espaço mais para voltar ao que era. Eu faço uma comparação, irmão, esdrúxulas, para entender isso. Eu imagino que seja um copo vazio. Se o copo for vazio, o que entra ali? Qualquer coisa. Agora, se o copo estiver cheio, o que vai entrar ali? Nada. Ele está cheio. Então, aquele que tem o Espírito Santo de Deus hoje, porque naquele tempo Cristo ainda não tinha sido glorificado, então o Espírito Santo estava representado no próprio Deus, no próprio Jesus. A partir do momento que ele foi glorificado, ele deixou conosco o Consolador. Por isso que ele diz que aquele que crê em mim, nesse momento, né, estará vertendo, e hoje estaremos vertendo através do Espírito Santo de Deus. E esse é o verdadeiro rio. Esse é o verdadeiro movimento das águas. Preencher o nosso copo vazio com as águas verdadeiras, que vem através de Cristo Jesus, que quem nos ensina é a palavra de Deus, que quem nos deu foi o próprio Deus, em sacrifício da humanidade. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é assim que o movimento das águas verdadeiras, irmãos. Nós precisamos levar esse movimento das águas verdadeiras para o mundo, irmãos. Precisamos falar com os nossos vizinhos. Eu preciso ir até Israel. Não, meus irmãos, do meu lado, da minha casa, no meu trabalho. Sempre há espaço para falar das coisas de Deus. Desde que eu seja simples como a pomba e astuto como a serpente, como diz Pedro no livro de 2 Pedro. Eu preciso entender que o mundo necessita dessa palavra. Não por imposição, porque Cristo não impôs nada a ninguém. Não por chacota, humilhação, porque Cristo nunca fez isso, mas por conhecimento, para sanar as moléstias da alma. Irmãos, nesses anos no qual eu sempre estive envolvido de forma ativa, não ativa, diretamente à igreja, sempre as pessoas estiveram aptas a ouvir a palavra de Deus. Eu nunca tive um local que não se abrisse as portas para falar de Deus. De uma forma simples, de uma forma leve, de uma forma sem agressão, sem envolver, sem criar situações. As pessoas estão sedentas por isso, meus irmãos, e cabe a nós, cristãos, levar essa informação a essas pessoas. E para finalizar aqui no 15, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Futuramente vamos ver que essa cura foi um dos motivos, claro que não foi o motivo principal, mas foi um dos motivos que levaram Cristo a ser crucificado. Por quê? Porque ele curou? Não, porque ele trabalhou num dia de sábado. Quanto de nós condenamos, irmão, Cristo por uma falta em nossas vidas? Uma falta que eu entendo ser importante para mim, mas não é importante para o reino de Deus. Lembre-se sempre, eu vou fazer a leitura agora desse texto. Peço aos irmãos que abram João 7, 38 a 39. Eu quero, para ficar bem massificado, João 7, 38 a 39. Aí diz assim, ó. E no último dia, eu estou no 37, tá? Desculpa que eu peguei um a mais, 37, tá? No último dia, o grande dia da festa. Lembra que eu falei, meus irmãos, que ele estava no mesmo período de festas? Ele estava naquele momento de transição ali, passando naquele período de festa em Jerusalém. Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas viva correrão do seu ventre. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de Deus em nossas vidas. A verdadeira água que movimenta, irmãos, é a água de Jesus Cristo. O verdadeiro rio é o Jesus Cristo. Não tem Jesus Cristo,
é Jesus Cristo. O verdadeiro rio flui do trono do próprio Deus Pai Todo-Poderoso. É esse rio que nós precisamos encher os nossos copos. É esse rio que nós precisamos lavar a nossa alma. É ela que deixa a nossa alma alva mais que a neve. É ela que nos transforma, que nos recolhe os nossos pecados. É esse ato que faz a cura da nossa alma. E essa cura, meus irmãos, nos levará a Deus Pai. E o último texto que eu vou ler, é um pouquinho mais à frente, é em João 9, que diz assim, ó: E passado Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém, meus irmãos? Oremos. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi lida, foi falada, e que o Senhor possa ser autor de cada palavra que saiu de minha boca, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados, transforma-me, Senhor Deus, e que eu possa ser ferramenta, Pai, para levar a esse mundo as pessoas que estão ao meu redor, aqueles que o Senhor colocar aos meus caminhos, para que possamos demonstrar, Pai, quem é a verdadeira água, Senhor Deus, quem é o verdadeiro rio, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que eu possa não ser omisso perante a meu irmão, Senhor Deus, que eu possa, Senhor Deus, estar sempre pronto a levar essa informação, Pai, com o escudo da verdade, com a palavra como lança, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor opere em nossas vidas, da Igreja Batista Monte Moriá, nesse último domingo de janeiro, para que possamos sair daqui transformados, empunhando a Tua palavra, Senhor Deus. O mundo clama por isso, Pai. Que o inimigo caia à terra, Senhor Deus. Que milhares de pessoas possam dobrar os joelhos antes do juízo final e reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai querido, que não percamos tempo com curas, com situações que não provêm do Senhor, Pai. Que possamos atender e aceitar como verdadeiros cristãos os Teus propósitos em nossas vidas, Pai. E que possamos mostrar ao mundo com os nossos atos, servirmos de exemplo para aqueles que estão cansados e aflitos. Ó Pai, muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. É o que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.